Durante muito tempo, acreditou-se que homens mais velhos naturalmente buscariam mulheres jovens, como se isso fosse uma regra fixa da vida. Mas, na prática, algo silencioso vem mudando. Cada vez mais homens maduros estão fazendo o caminho inverso, escolhendo não se envolver com mulheres muito mais jovens, e essa decisão raramente tem a ver com rejeição ou incapacidade, mas com consciência. O estoicismo nos ensina que maturidade não é apenas o passar dos anos, mas a clareza sobre o que traz paz, equilíbrio e sentido à vida. E quando um homem alcança esse nível de lucidez, seus critérios mudam. O que antes parecia atraente passa a ser questionado. O que antes parecia excitante passa a ser pesado. E o que antes era desejo, hoje é escolha racional. Neste vídeo, vamos explorar as razões profundas, psicológicas, emocionais e filosóficas, pelas quais muitos homens mais velhos simplesmente deixam de se interessar por relacionamentos com mulheres jovens. Não por arrogância, nem por trauma, mas porque aprenderam algo essencial: nem tudo que atrai, sustenta. Se você é um homem que sente essa mudança por dentro, ou alguém que quer entender melhor essa dinâmica silenciosa, fique comigo até o final. O que vamos revelar aqui não é popular, mas é real. Capítulo 1. Com o passar dos anos, algo profundo muda na forma como o homem enxerga os relacionamentos. Aquilo que antes parecia irresistível, juventude, beleza imediata, novidade, começa a perder força diante de um critério mais silencioso, porém mais sólido: a paz interior. O homem mais velho já viveu o suficiente para entender que atração sem equilíbrio cobra um preço alto. Enquanto na juventude muitos relacionamentos são guiados pela validação externa e pela necessidade de provar valor, a maturidade traz clareza. Ele passa a valorizar rotinas estáveis, conversas significativas e, sobretudo, previsibilidade emocional. Não se trata de frieza, mas de lucidez. O estoicismo ensina que devemos escolher aquilo que está sob nosso controle, e conflitos constantes, jogos emocionais e expectativas desalinhadas fogem disso. Mulheres muito jovens, em muitos casos, estão em fases completamente diferentes da vida. Desejam experimentar, explorar, testar limites. Já o homem mais velho busca coerência entre discurso e atitude, algo que só o tempo costuma lapidar. Por isso, ele deixa de se encantar apenas com energia e aparência, e passa a observar valores, postura e maturidade emocional. Essa mudança não acontece de forma abrupta. Ela nasce de experiências, erros e perdas que ensinaram uma lição simples: tranquilidade é mais valiosa do que excitação constante. E é exatamente essa busca por tranquilidade que começa a redefinir suas escolhas, abrindo caminho para entendermos os próximos motivos com ainda mais profundidade. Capítulo 2. Com o tempo, o homem mais velho passa a enxergar algo que antes era invisível: ritmo de vida. Não se trata apenas de idade, mas de prioridades. Enquanto mulheres mais jovens, em geral, estão explorando possibilidades, experimentando caminhos e vivendo fases de descoberta, o homem maduro já percorreu essas estradas. Ele não está com pressa para provar nada, e justamente por isso, não quer ser puxado para um ritmo que não é mais o seu. Do ponto de vista estoico, isso tem relação direta com a busca pela tranquilidade interior. O homem que amadurece aprende a proteger sua paz como um bem precioso. Relações que exigem validação constante, jogos emocionais ou conflitos desnecessários passam a ser vistas como um custo alto demais. Ele entende que energia é finita e prefere investi-la onde há reciprocidade emocional e clareza. Além disso, surge um fator silencioso, porém decisivo: conversa e profundidade. A atração física pode até existir, mas ela já não sustenta uma relação por si só. O homem mais velho valoriza diálogos que tragam reflexão, calma e entendimento mútuo. Ele busca alguém que some ao seu mundo, não alguém que o arraste de volta a inquietações que ele levou anos para superar. E é exatamente essa mudança de critério que prepara o terreno para o próximo ponto, quando ele percebe que maturidade emocional pesa mais do que juventude aparente. Capítulo 3. Com o tempo, o homem mais velho começa a perceber algo que antes passava despercebido: a diferença de ritmo emocional. Não se trata de idade no sentido numérico, mas de fase de vida. Enquanto mulheres mais jovens tendem a buscar intensidade, urgência e constantes estímulos emocionais, o homem maduro geralmente valoriza estabilidade, previsibilidade e paz interior. Essa diferença cria pequenos atritos silenciosos.
Conversas que parecem superficiais demais. Expectativas que mudam rápido. Demandas emocionais que soam desproporcionais para quem já aprendeu a preservar energia mental. O estoicismo ensina que não devemos lutar contra a natureza das coisas, mas reconhecê-las com clareza. E a verdade é que fases distintas pedem prioridades distintas. O homem mais velho não quer provar nada. Ele já viveu excessos, erros e reconstruções. Por isso, começa a se afastar de relações onde sente que precisa explicar demais, ceder demais ou se adaptar a um ritmo que não é mais o seu. Não é arrogância, é autoconsciência. E essa percepção leva naturalmente a uma escolha mais seletiva. Ele passa a buscar conexões que fluem com menos esforço, onde o silêncio não incomoda e onde a companhia soma, em vez de drenar. Essa mudança interna prepara o terreno para entender o próximo ponto, talvez o mais importante de todos, sobre maturidade emocional e valor pessoal. Capítulo 4. Com o tempo, muitos homens mais velhos passam a valorizar algo que antes era secundário: paz emocional. Não se trata de desinteresse por atração ou conexão, mas de uma mudança profunda de prioridade. Depois de décadas lidando com conflitos, jogos emocionais e relações instáveis, esse homem aprende, muitas vezes da forma mais dura, que nem toda paixão vale o preço cobrado por ela. É aqui que surge um dos principais motivos do afastamento de relacionamentos com mulheres muito jovens. A diferença de fase de vida cria ruídos constantes. Enquanto um busca estabilidade, previsibilidade e silêncio interior, o outro lado ainda está explorando, testando limites e vivendo intensamente as próprias inseguranças. Não há certo ou errado nisso, apenas ritmos diferentes. Pela lente do estoicismo, o homem maduro entende que não pode controlar o comportamento do outro, mas pode escolher onde investir sua energia. Ele passa a evitar ambientes emocionais caóticos não por medo, mas por sabedoria. A tranquilidade deixa de ser entediante e se torna um luxo. Além disso, ele aprende a reconhecer sinais sutis de desgaste antes que se transformem em sofrimento. Discussões recorrentes sem resolução, necessidade constante de validação, ciúmes excessivos e dramas desnecessários passam a ser vistos como alertas claros. O homem mais velho não ignora esses sinais, ele se afasta com calma. Essa escolha não nasce do cinismo, mas do autoconhecimento. Ele já viveu o suficiente para saber que relacionamento não deve ser um campo de batalha diária, e sim um espaço de apoio mútuo. Por isso, quando percebe que a dinâmica exige mais desgaste do que crescimento, ele simplesmente não insiste. E é justamente essa postura, firme, silenciosa e serena, que prepara o terreno para entendermos o próximo ponto: como a maturidade emocional redefine completamente o que esse homem considera atraente e valioso em uma relação. Capítulo 5. Com o tempo, muitos homens mais velhos chegam a uma conclusão silenciosa, porém libertadora: paz vale mais do que excitação constante. Esse entendimento não nasce de frustração, mas de experiência. Depois de viver relacionamentos intensos, instáveis ou emocionalmente desgastantes, eles passam a perceber que a atração sem tranquilidade cobra um preço alto demais. Mulheres muito jovens, em muitos casos, ainda estão em fases de descoberta, validação e comparação. Isso não é um defeito, é apenas o estágio natural da vida. O problema surge quando um homem maduro, que já construiu identidade, rotina e valores sólidos, entra em um vínculo onde precisa constantemente provar algo, disputar atenção ou lidar com jogos emocionais. O estoicismo ensina que tudo que perturba excessivamente a mente deve ser questionado, não perseguido. Nesse ponto, o homem mais velho deixa de confundir intensidade com profundidade. Ele entende que silêncio confortável é mais raro do que conversas empolgantes, e que estabilidade emocional é muito mais sedutora do que imprevisibilidade. Não se trata de perder o interesse por mulheres jovens, mas de não colocar mais sua paz em risco por estímulos passageiros. Além disso, há uma mudança clara de prioridade. O homem maduro passa a valorizar parceria, respeito mútuo e admiração genuína. Ele busca alguém que some a sua vida, não alguém que a consuma. E quando ele percebe que precisa diminuir quem é, explicar demais ou tolerar desrespeitos sutis para manter uma relação, ele simplesmente se afasta, sem raiva, sem drama. Esse afastamento é, na verdade, um sinal de evolução. É o momento em que o homem entende que escolher bem é mais importante do que ser escolhido. E essa consciência, silenciosa e firme,
prepara o terreno para o desfecho final. A clareza de que maturidade emocional muda completamente o tipo de vínculo que vale a pena viver. Capítulo 6. Com o tempo, o homem mais velho passa a valorizar algo que raramente é discutido quando o assunto é atração, paz emocional. Depois de atravessar conflitos, frustrações, recomeços e perdas, ele aprende que nem toda conexão vale o custo mental que cobra. E é justamente aqui que muitos deixam de se interessar por relacionamentos com mulheres muito mais jovens. Não se trata de julgamento, mas de ritmo. Em fases diferentes da vida, as prioridades costumam ser incompatíveis. Enquanto ele busca estabilidade, clareza e conversas profundas, muitas mulheres jovens ainda estão explorando identidade, validação social e intensidade emocional. O problema não é a idade em si, mas o desalinhamento de expectativas. Do ponto de vista estoico, isso é maturidade aplicada. O homem aprende a observar antes de se envolver, a sentir antes de reagir. Ele entende que paixões intensas podem ser sedutoras no início, mas também caóticas no longo prazo. E, depois de certa idade, caos deixa de ser excitante e passa a ser exaustivo. Além disso, há um fator silencioso: tempo. O homem mais velho sabe que seu tempo é finito e precioso. Ele já não investe energia em relações que exigem constante prova de valor, ciúmes excessivos ou jogos emocionais. Ele prefere vínculos onde há reciprocidade, respeito e tranquilidade. Esse capítulo marca um ponto de virada importante. Não é que ele não consiga ou não queira mais mulheres jovens. Ele simplesmente aprende a escolher melhor. E essa escolha não vem da carência, mas da consciência, algo que só a experiência ensina. E é justamente essa consciência que nos leva ao próximo ponto, onde fica claro como essa mudança de postura transforma não só os relacionamentos, mas a forma como o homem passa a ser visto e respeitado. Capítulo 7. A paz interior se torna prioridade. Depois de tantas experiências, perdas, aprendizados e recomeços, há algo que o homem mais velho passa a valorizar acima de tudo: paz interior. E esse é um ponto decisivo que explica por que muitos deixam de se interessar por relacionamentos que exigem energia emocional excessiva. Com o tempo, ele entende que nem toda atração vale o preço da instabilidade. Discussões frequentes, jogos emocionais, inseguranças constantes e conflitos desnecessários deixam de ser vistos como parte do romance e passam a ser reconhecidos como desgaste. A maturidade traz clareza. O homem mais velho percebe que um relacionamento deve somar serenidade, não roubar equilíbrio. Ele busca conversas tranquilas, presença confortável e silêncio que não incomoda. Busca alguém que entenda seus ritmos, seus limites e seu valor. Do ponto de vista estoico, isso é sabedoria prática. Os estoicos ensinavam que devemos proteger nossa tranquilidade como um bem precioso, evitando tudo aquilo que nos escraviza emocionalmente. E, nesse estágio da vida, o homem escolhe com mais critério onde investe seu tempo, sua atenção e seu afeto. Não se trata de rejeitar a juventude, mas de priorizar estabilidade emocional. O homem mais velho já viveu o suficiente para saber que a verdadeira riqueza não está na intensidade passageira, mas na constância que traz paz. E é justamente essa busca por serenidade que prepara o terreno para o último ponto dessa reflexão: o que realmente define um relacionamento valioso nessa fase da vida. Capítulo 8. Com o tempo, muitos homens mais velhos chegam a uma conclusão silenciosa: o valor de uma relação não está na intensidade inicial, mas na paz que ela sustenta ao longo dos dias. Depois de anos enfrentando conflitos desnecessários, jogos emocionais e expectativas desalinhadas, eles passam a priorizar algo raro: tranquilidade. Esse capítulo não fala de rejeição às mulheres jovens, mas de uma mudança interna profunda. O homem maduro aprende que atração sem alinhamento vira desgaste. Ele já não sente necessidade de provar nada, impressionar ninguém ou competir por atenção. O foco deixa de ser conquista e passa a ser coerência. Nesse ponto da vida, ele entende que relações devem somar energia, não consumir. Conversas precisam fluir sem tensão constante. Diferenças geracionais, quando grandes demais, criam ruídos sutis, visões de mundo distintas, ritmos opostos, prioridades incompatíveis. E o homem experiente percebe isso cedo. Por isso, a escolha muda. Não por medo, não por incapacidade, mas por clareza. Ele prefere vínculos onde existe maturidade emocional,
respeito pelo silêncio e compreensão do tempo. Onde não é preciso ensinar tudo, explicar o óbvio ou negociar valores essenciais. Essa decisão não é racional apenas. É emocionalmente inteligente. E é exatamente aqui que a mentalidade estoica se manifesta. Escolher o que traz estabilidade, mesmo que o ego peça outra coisa. Ao longo deste vídeo, ficou claro que a escolha de muitos homens mais velhos de não se envolverem mais com mulheres muito jovens não nasce de desprezo, medo ou incapacidade, mas de consciência. Consciência do próprio tempo, dos próprios limites, principalmente, do próprio valor. O homem que amadurece aprende que a atração verdadeira não é apenas estética, mas emocional, intelectual e espiritual. O estoicismo ensina que a paz vem de alinhar desejos com a realidade. E a realidade é que, em fases muito diferentes da vida, expectativas, prioridades e formas de amar raramente caminham juntas. O homem mais velho que se respeita não busca provar nada a ninguém. Ele busca tranquilidade, reciprocidade e profundidade, e isso não depende da idade, mas da maturidade. Quando ele escolhe melhor, não está perdendo oportunidades, está ganhando liberdade. Liberdade para dizer não ao que gera conflito, desgaste e instabilidade emocional. Liberdade para escolher relações que somam, que acolhem e que caminham no mesmo ritmo. No fim, a grande lição é simples. Quanto mais o homem se conhece, menos ele aceita relações que o afastam de si mesmo. E esse é o verdadeiro sinal de força, sabedoria e alto valor. Se este conteúdo fez sentido para você, reflita. Suas escolhas estão alinhadas com quem você se tornou ou com quem você era no passado. Isso muda tudo. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.